Hoje nós iniciamos o capítulo 7 de Romanos. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, e diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Hoje a gente começa, irmãos, iniciamos aqui o capítulo 7 de Romanos. Até o capítulo 3, versículo 20, aqui dessa carta de Romanos, Paulo falou a respeito da condição desesperadora de cada ser humano sem Deus, no pecado, caído. O que é o nosso pecado contra Deus? É o capítulo 3 ali, até o versículo 20. Paulo vai falar, inclusive, no versículo 23 do capítulo 3, que todos nós menosprezamos a glória de Deus. Ele diz ainda no capítulo 1, versículo 23 também, que a gente trocou as outras coisas que Deus fez e valorizou mais essas coisas do que o próprio Deus. No capítulo 3, versículo 10, Paulo vai falar que não há um justo nenhum sequer. Ele diz que nós somos pecadores por natureza, na prática. Fala que somos responsáveis por tudo isso e que toda boca está calada diante do Senhor. Capítulo 3, versículo 19. Ele fala desse Deus Santo, que inclusive a gente cantou, e eu queria que você prestasse atenção naquilo que você cantou ou canta aqui na igreja às vezes, porque é muito perigoso quando isso está desconectado do nosso entendimento de fato de quem Deus é, esse Deus Santo, justo, bom, glorioso, e que há uma tal ira do Senhor contra toda a injustiça e contra todo aquele que vive no pecado, e que não há nenhuma maneira de se aproximar desse Deus se não for por meio de Jesus Cristo e dessa salvação que Ele trouxe até nós por meio de Jesus Cristo. E quem está fora da salvação do Senhor, há uma tal ira e justiça de Deus que virá sobre todo aquele que não crê no Senhor Jesus. É isso que está em Romanos capítulo 2, versículo 8. Então, quando a gente começa ali em Romanos 3, 21 e vai até o final do capítulo 5, Paulo vai falar sobre a justificação pela fé, por todos esses capítulos. É a maneira como a gente pode estar certo, correto, com a nossa vida consertada ali diante de Deus. O que é essa justificação pela fé? É ser considerado justo diante de Deus por meio da fé. Aqui é falar sobre a obra de Cristo na cruz. É falar sobre a sua vida, sua morte, sua ressurreição. Justificação pela fé é crer nessa obra de Jesus por nós. Que Ele veio por cada um aqui,
fazer aquilo que ninguém aqui poderia fazer. Porque se tivesse alguma coisa da religião, de atos que eu pudesse fazer, alguma regrinha que eu pudesse seguir para obter a salvação de Deus, ser justo diante de Deus, Jesus não precisava ter vindo. A gente continuava seguindo lista de regras, faz, obedece aqui, obedece ali, oferta, enfim, arregaça as mangas, mas não é sobre isso. O que a gente faz hoje como igreja do Senhor é em resposta àquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então é uma posição alcançada porque Deus, por meio de Jesus, se colocou em nosso local, no nosso lugar. Ele fez por nós aquilo que precisava ser feito. Jesus veio, o Filho de Deus veio fazer aquilo que era somente possível ser feito, porque Ele se ofereceu, Ele se entregou. Ele veio para morrer por nossos pecados e viver por nossa justiça. É isso que foi alcançado na cruz de Cristo. É isso que a salvação hoje que nos alcança, nos coloca nessa posição diante de Deus, justificados pela fé. Esse é um fundamento, irmãos, da nossa fé evangélica, da nossa fé cristã. Nossa posição hoje correta diante de Deus não está em nós. Ninguém aqui nasceu tão bom o suficiente que não precisava de Cristo Jesus. Mas é o nosso reconhecimento. Se não fosse Jesus, onde estaria eu hoje? É ter essa consciência. Se não fosse Jesus Cristo, onde é que eu estaria com a minha vida hoje? Então, tudo aquilo que hoje eu me beneficio na vida, de não ter o domínio do pecado na minha vida, ainda peco. Mas há um poder atuando em mim hoje. Há algo atuando na minha vida hoje que é a obra de Cristo. Cristo fez, e quando eu reconheço isso, eu reconheço que Jesus sofreu por mim. Teve a morte de Cristo por mim. Para eu ter essa justiça de Deus, teve a obediência do Filho. É tudo o que a gente viu dos capítulos 3 a 5. Inclusive, capítulo da semana passada que a gente fechou, capítulo 6. A gente entender que aquele que está em Cristo recebeu um tesouro, o maior tesouro você já recebeu em Cristo Jesus. Essa visão, irmãos, que a gente precisa resgatar diante de nós, quando nos motiva a sairmos das nossas lares, da nossa casa, para adorarmos como povo de Deus, comunidade do Senhor, igreja do Senhor. Quando a gente está aqui e lembrar, eu estou aqui com meu irmão amado, que Jesus morreu por ele também, que também foi alcançado por esse amor, que eu não era digno, mas ele me considerou digno. E eu recebi esse tesouro precioso, que não tem a ver com o meu status, não tem a ver com a minha condição econômica, se eu sou pobre ou mais próspero aqui no meio, se eu não tem a ver com a minha educação, se eu sou quase iletrado ou mais culto aqui no grupo. Não é sobre isso. É sobre algo que é muito maior do que eu posso, inclusive, descrever aqui. Mas esse amor me alcançou. Essa justiça agora é minha, por causa de Cristo Jesus. Então, essa posição correta que hoje a gente tem diante de Deus, essa justificação, não é com base em qualquer obra que eu podia fazer ou realizar, nem sobre estudo bíblico. Não é porque eu estudei a Bíblia e agora eu sei citar versículos e tal. Isso tudo pode fazer parte de um outro contexto do que é a minha vida em Cristo. Mas não é por causa disso, é por causa do que Ele fez. É por causa do que Jesus fez. Não é minha obra, é a obra de Cristo. Esse dom eterno da vida do Senhor agora, que agora habita em mim. Porque Ele prometeu o seu Espírito Santo. A gente acabou de estudar a terça passada com toda a igreja. Eu quero te encorajar a aproveitar essas semanas que a igreja está estudando. Irmãos, presta atenção naquilo que a gente está falando aqui na igreja. Aqui é a igreja do Senhor Jesus. Assim a gente crê. É uma igreja batista, mas é uma igreja, acima de tudo, do Senhor Jesus. E se a igreja está falando
como todos nós aqui, lógico que eu que estou dando esse passo como pastor da igreja, mas a gente está falando que a gente vai estudar sobre o Espírito Santo. Hello, não fica de fora. Você não pode estar aqui de terça-feira, está tendo até um movimento online, e eu quero agradecer a Deus pelos irmãos que mais uma vez se dispuseram a colocar aí, a trabalhar para esse material ser disponibilizado em vídeo e transmitido tudo, porque alguns não podem estar aqui mesmo, de fato, mas está sendo alcançado. Teve um bom grupo online, inclusive, terça passada. Tem um livro para você ser edificado, além da palavra de Deus. Então agora, vá atrás desse livro. Eu quero te dar certeza que esse livro não é blá blá blá, não é besteira, e não é tanto faz, é um livro para abençoar a sua vida. Então, não fique de fora, até porque você vai perder algo que é para o teu crescimento. É tão interessante, a gente estava conversando no início do estudo terça passada, um livro que é fruto de uma pregação do pastor Stott nos anos 60. E aí você vai ler e você fala, não é possível, ele escreveu para a nossa geração agora. É como se tivesse escrito para mês passado, tema novo, aquilo que ele coloca ali nas páginas iniciais. Para quê? Para nos edificar, para nos abençoar. Mas aqui eu quero voltar para o texto. Olha o que esse momento promove para a gente, porque a gente começa o capítulo 7, aliás, no capítulo 6, e o texto agora começa a falar do Espírito Santo. Irmãos, eu não fiz esse cálculo, mas aqui é o texto que a gente vai entrar agora. Você vai perceber como a gente vai terminar a mensagem hoje. Então, de novo, presta atenção que aquela obra que Jesus fez por mim e por você, todo aquele que é discípulo de Jesus hoje tem o Espírito Santo de Deus. E é o que a gente bateu na tecla nessa terça passada. Se você está em Cristo, você está no Espírito. A vida no Espírito já começou na tua vida. Isso é o nosso fundamento também básico aqui. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive no Espírito. E aí a gente estudou no capítulo 6, porque essa questão, se é pela graça, é pela fé, para a graça aumentar, eu vou pecar mais? Não. Pecaremos para que a graça aumente? Não, o capítulo 6 todo a gente viu sobre isso. Porque Paulo coloca essa objeção em 2 versículos, versículo 1 e versículo 15. Romanos 6:1, ele diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Quer dizer, é como se ele estivesse perguntando, se essa tal justificação é somente pela fé, a parte das obras da lei, se a nossa punição já passou, nossa justiça está no céu, a gente vai continuar pecando para mostrar quão grande é essa graça da justificação aí, essa graça gratuita, se eu posso juntar essas duas palavras. E aí Paulo diz no versículo 15 de Romanos 6, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele vai dar a resposta, graças a Deus que ele responde com clareza, porque é uma pergunta retórica aqui. Porque hoje a gente vê muita aberração de gente falando que caminha pela graça, que não importa como vive, porque uma vez salvo, o que importa é que foi, né? Enfim, você vê uma vida que ela não caminha baseada nessa declaração. Fui salvo pela graça, o Senhor me alcançou e tenho uma vida que tanto faz, porque o que importa é o amor. O que importa é o amar uns aos outros, e não importa como é essa forma de amor. Se é homem com homem, mulher com mulher, se é com qualquer um, que eu expresso amor, intimidade, e essa bagunça na sexualidade, que tem uma linguagem espiritual nisso tudo, e nessa bagunça que a gente tem dos valores e na mente das pessoas, uma confusão, tudo. E Paulo vai dizer, não, de maneira nenhuma. Ele responde isso para o versículo 1, na sequência ali no início do versículo 2. E no versículo 15 também, ele vai dizer, não, pessoas que são justificadas somente pela fé, não continuam vivendo no pecado desenfreado. Você peca? Claro que peca, eu também peco.
Basta viver cada dia para entender o seu pecado. Só que o pecado não tem mais domínio na minha vida. Não é a mesma coisa mais. É o que ele está dizendo ali em Romanos capítulo 6, versículo 14. Aliás, Romanos 6 a 8 é uma explicação disso, do que agora viver pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. É você saber que quando Cristo morreu, aqueles que estão unidos agora pela fé em Cristo, morreram também com Ele. E mortos não continuam pecando. Capítulo 6, versículos de 2 a 6. Se você morreu, o velho homem morreu, há uma nova maneira agora de viver em Cristo. Porque você está unido a Cristo agora. Aliás, Paulo vai falar de ser liberto do pecado. Liberto dessa escravidão do pecado. E essa libertação da escravidão do pecado nos leva a uma obediência. E esse caminhar de obediência é o caminhar que sinaliza a vida eterna, que agora nos alcançou. Romanos 6, versículo 17 diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração. E o versículo 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados, essa libertação por Deus, do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Olha a afirmação que Paulo nos traz aqui. Deus liberta da escravidão do pecado. Deus nos leva a uma obediência sincera, verdadeira, e não apenas externa. É algo que começa dentro de nós. E esse caminhar seguro nas mãos de Deus nos leva a tal vida eterna, que já começa agora, numa caminhada de obediência. Então, entende? Quem está justificado pela fé, pela graça, você não caminha em paz com o pecado. Você está em guerra com o pecado que tenta às vezes se manifestar na tua vida. Há algo que vai contra. Tem um negócio agora em você que, quando o pecado vem e acontece, se manifesta em alguma expressão na vida, há algo que te incomoda. Há algo que não deixa você caminhar em paz com isso. Por quê? Porque há uma guerra agora entre a carne e o Espírito, entre as obras da carne e as obras do Espírito. E aí a gente chega em Romanos 7. Romanos 7, Paulo está lidando com essa mesma questão. Ele está respondendo àquela objeção de Romanos 6,15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Sim, não sob a lei, mas isso não quer dizer que a gente vai querer continuar pecando. Se você não está sob a lei, a tua vida, você quer pecar menos e amar mais, e obedecer a Deus mais, e seguir ao Senhor mais. Vamos ler? Versículos 1 e 3 de hoje, Romanos 7. Paulo diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Olha aqui a simbologia que Paulo usa para ficar bem claro. Não tem muito mistério aqui, mas tem clareza na maneira como nós vivemos agora em Cristo Jesus. E ele vai falar quando uma morte acontece num casamento. Ele fala sobre a mulher e tal, poderia inverter aqui o papel, mas é o valor dessa questão da morte num casamento e a lei. Ele fala que a lei que torna o casamento contra a pessoa errado não é mais vinculativa quando acontece a morte, não tem mais vínculo.
Aliás, o que o pessoal diz, que viúvo é quem morreu, né? É o morto, né? Quem está vivo, a vida vai seguir, vai continuar, depende, lógico, de contexto, um monte de coisa. E a gente vê isso. E aí ele argumenta que quando Cristo morre, quando o cristão morre com Cristo, em Cristo, há essa simbologia da morte em Cristo, então a lei, ela não está mais vinculada a esse cristão no contexto de antes, do jeito que era. É isso que vai falar que nós não estamos mais sob a lei. Não é que a gente rasga a lei. Mas não é mais a mesma coisa. Por que não estamos sob a lei mais como antigamente, como antes? Porque pessoas justificadas morreram com Cristo pela fé. E essa morte é uma morte agora para a lei, de modo que a lei não tem mais o vínculo que tinha antes. Não tem mais esse peso, é como casamento. Não estar sob a lei não produz pessoas que pecam mais. Pecam menos porque amam mais agora a quem está unido. A resposta está nos versículos 4 a 6, desse início de capítulo 7. Vamos ler? Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos. Você não pertence a um Deus morto, você pertence a um Deus vivo. Ele está vivo, você está unido a um Deus que é vivo, presente. Você morre para a lei e pertence a alguém que é aí, presente. E aí ele vai dizer aqui, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Olha como é que ele completa o versículo. Não é uma vida estéril, não é uma vida neutra, não é uma vida que faz nada. É uma vida que dá fruto. É uma vida que tem vida. Porque está unido a Cristo. Porque você tem agora uma consciência que você pertence a um outro Senhor. Não é mais ao pecado, à escravidão do pecado. Agora é a obediência a Deus, por meio de Jesus e o seu Espírito que agora habita em nós. Então, essa é a resposta que você que está em Cristo, você que é nascido de novo, você que é discípulo de Jesus, tem que sempre trazer ao teu coração. Quando você morreu para a lei, sim, eu morri para a lei porque agora eu estou unido a Cristo. Eu não estou num vácuo. Eu não estou numa vida agora que tudo vale a pena. Tudo é solto, tudo... Não, agora eu pertenço a Jesus. Ele não me deixou numa jornada aí de um evangelho Woodstock, sabe? Estamos lá só cantando louvores e beleza e não sei o quê, e uma vida solta. Não, eu pertenço a um outro Senhor agora. Eu estou unido a Cristo. Morri para a lei, mas estou unido a Cristo. Pertenço a Cristo, sou de Jesus. Eu não estou flutuando no relacionamento. Até eu entender uma igreja que eu gosto, uma teologia que eu me adapto. Enquanto isso, sou de Jesus. Mas um Jesus assim que é um negócio estranho, que não se concretiza. Não. Eu pertenço a Cristo, me alimento dessa palavra santa que Ele deixou para mim. E aí tudo aquilo, inclusive que fala da lei do Senhor, agora chega com outro sabor. Porque a maneira como eu consigo ler agora a palavra de Deus passa pela cruz de Cristo. E eu tenho a lente do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim para iluminar meu entendimento, trazer luz para o meu caminho e para eu prosseguir, para não andar mais em trevas. Por quê? Porque eu pertenço a Cristo. Eu estou unido a Cristo. Sim, morri para a lei, mas agora vivo para o Senhor. Sim, mudou. E eu lembro, eu pertenço a um Cristo que ressuscitou dos mortos.
Isso é uma convicção que tem que estar clara para cada um de nós, irmãos. A pessoa com quem nós estamos unidos hoje, pela fé, é viva, é presente, é hoje aqui entre nós. E nesse ajuntamento que nós chamamos de Igreja do Senhor, neste local, eu louvo a Deus porque Ele não se restringe a esse local. Ele está presente em outros ajuntamentos que são feitos em nome do Senhor Jesus e em outras expressões nessa grande diversidade que é o povo de Deus. O Senhor está hoje reunindo aqueles que estão na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas estão ali no nome do Senhor Jesus, orando, adorando, servindo ao Senhor. O Senhor está presente naquele povo de Deus chamado Assembleia de Deus, ali adorando de uma maneira mais pentecostal, da maneira como eles entendem ali, mas estão unidos em Cristo, é povo de Deus. Estão aqui nas outras igrejas batistas da nossa região, a batista bíblica, a batista regular, a batista ótima, porque tem brincadeira com esse regular e isso, aquilo, outro, mas é o nome da igreja, acredite. Né? Existe batista regular, batista bíblica, batista unida, batista reformada, batista não sei o quê, e existe a nossa comunidade batista, existe a primeira igreja batista Santo André, existe a segunda igreja, a terceira igreja, tudo, mas é em nome de Jesus que o povo está ali reunido, é povo de Deus. É povo do Senhor. A igreja metodista, a igreja isso, a comunidade aquilo, isso. Irmãos, eu vou lá controlar esse negócio, mas eu tenho certeza que há um povo que está unido a Cristo, que está reunido aqui hoje em Santo André, nesse horário de 11h45 da manhã, enquanto a gente prega, transmite esse culto, e a palavra chega em outros horários, mas está povo de Deus hoje que já se reuniu lá no Reino Unido, que lá já é tarde. A igreja reunida lá em Portugal, com o nosso missionário Antônio Rodolfo e a Cidinha, que pastoreiam uma comunidade de irmãos portugueses ali, e já adoraram a Deus hoje. Por quê? Porque estão unidos a Cristo. Estão unidos, pertencem a Cristo. Não é povo de Deus num vácuo, povo de Deus solto a fazer o que bem entende, não. Um povo que tem a palavra de Deus, que tem o Espírito de Deus e que pertence a esse Deus por meio de Jesus Cristo. E é essa maneira que a gente caminha. Então, esse símbolo do casamento é para falar, agora eu estou unido a Jesus. Estou unido a Cristo, não estou mais unido à lei. Mas eu pertenço. Eu pertenço a alguém que me comprou. E se eu pertenço a alguém, eu vou dar fruto. Porque aqui fala, e não é uma vida que é estéril, dá fruto, dá glória a Deus. Por isso que uma vida em Deus que dá fruto, é uma vida que não vive no domínio do pecado. É uma vida que não quer continuar pecando, mas quer lutar contra o pecado. Por isso que se você está em Cristo, você é justificado e está num novo casamento com seu Salvador, Jesus, e vai dar fruto para Deus, porque é isso que Ele quer para você. Que se você estiver na videira, deixa com Ele. A videira, ela não consegue, não é ela não consegue explicar como é que vai dar o fruto, mas você tem que estar ali. Você tem que estar no ramo e deixa a coisa caminhar. Porque quem está na videira vai dar fruto. Não tem como estar na videira e não dar fruto. João capítulo 15. Aliás, um delicioso livro do pastor Carlos Macor, um querido amigo da nossa comunidade, da nossa igreja. Faz muitos anos que ele não vem. Quem sabe ano que vem ele está aqui com a gente para ministrar esse tema. Que João 15 é um dos textos básicos aqui. Ele trabalha esse livro, A Vida que Satisfaz. Quiser ler um livro excelente sobre João 15. Que delícia. Quem sabe ano que vem a gente não ministra aqui na igreja esse tema. Estou falando isso porque já está na minha agenda. Né? Eu falo isso só para provocar, dar um spoiler antes da hora. Por quê? Porque é básico, irmãos. Como a gente está precisando voltar à base do Evangelho. Irmãos, a base do Evangelho é estratégia. Eu estava falando com os irmãos aqui. A gente se preocupa, lógico que a gente se preocupa com o ambiente. A gente gosta de ter uma igreja bonita, em ordem. É agradável, porque a gente está com pessoas. Quando você recebe alguém na tua casa, você não gosta que a tua casa esteja em ordem, ou você está lá com os farelos do pão da manhã,
para alguém que vai tomar o café da tarde e você não se preocupa com nada. Não, todo mundo dá um jeito, prepara a mesa ali, o básico. Não estou falando do luxo, mas o básico da educação. Você vai preparar um cafezinho, um chá, um biscoito, qualquer coisa para receber uma pessoa com carinho, com amor, com um cheiro gostoso na casa. Né? Você não se preocupa com isso? Como é que está aqui? Ah, deixa lá. Né? Prepara, por quê? Porque é gostoso, tem valor. Na igreja a gente faz isso também. Mas isso aqui é mais do que isso. Porque é mais do que o exterior. Isso aqui começou algo que Deus começou dentro de nós. Uma obra do Senhor dentro de cada um aqui. Por isso que se nós não estamos sob a lei, não é mais a letra da lei, isso tem a ver com a presença do Espírito Santo agora que habita em nós. Versículo 6, irmãos. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo de espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Pergunta, por que fomos libertados da lei? Para pecar mais? Para ficar uma vida sem freio? Para que a minha vontade agora reine? Para que seja do meu jeito? Não. Você foi libertado do poder da lei para que agora você possa servir mais. Caminhar em obediência ao Senhor. A morte para a lei nos torna servos agora, não mais pecadores. Nós estamos aqui, sim, sou filho de Deus, mas essa coisa que caminha junto, sim, eu sou filho de Deus, sou amado por Deus, eu sei disso. É o que a gente, inclusive, na terça passada, sobre a promessa do Espírito Santo, a gente foi num texto sobre, sim, o texto até nos apresenta, Jesus fala sobre sermos amigos de Deus, sobre sermos amigos agora. Mas isso não anula que eu sou servo. Ele é meu Senhor e Salvador. Ele é meu Deus soberano. Esse negócio, por favor, não vai no peso errado na coisa aí. Sim, Ele é o Deus que me ama. Ele é o Deus que me quer bem. É o Deus que intervém ainda na minha vida, na minha história. Um Deus que, uau, como Ele é maravilhoso. Mas Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor que quando Ele se revela nessa nova maneira agora, ressurreto, ascendeu aos céus, e aí Ele volta ali para João, o apóstolo amado, em Apocalipse se apresenta, João cai aos pés, não aguenta ver a glória do Senhor. É por isso que você deve suspeitar de todo o testemunho de pessoas que falam, eu vi Jesus hoje, mas caiu aos pés dele. Porque ninguém consegue estar diante de Jesus hoje, da maneira como Ele é, e continuar uma conversa. E aí, meu chapa, como é que é o céu? E aí eu vou escrever um livro sobre o céu, porque eu estive com Jesus e vi tudo em 4D. Irmão, você não percebe a incoerência dessa afirmação, desse delírio? E aí pessoas vão pregar, fazer seminário sobre como é o céu. E vende volume 1, 2, e aí fala que está lançando o volume 3, e a pessoa está lá ainda na fila de espera querendo comprar isso. Como assim? Uma pessoa que tem experiências com Jesus ressurreto e que quando João em Apocalipse fala que vê, ele não consegue nem descrever, porque ele fala o seguinte, eu vi como se fossem candelabros e uma luz, e toda aquela linguagem de Apocalipse que revela a grandeza do céu, a grandeza de tudo aquilo que é espiritual, irmãos, que nesse corpo que não foi glorificado ainda, é demais, demais e demais para nós suportarmos. Então, por favor, qualquer experiência que afirma que esteve com Jesus, toma cuidado, porque como é que foi esse negócio? Caiu aos pés dele? E por favor, com isso eu não quero anular de maneira alguma, não tem nada a ver isso que eu estou falando com a afirmação que nós temos visto de testemunhos sobre pessoas que sonham com Jesus, principalmente lá no mundo Islã, onde o Islã predomina, onde há proibição do Evangelho, da palavra de Deus ser pregada, e você ouve conversão de pessoas que falaram, eu encontrei alguém que parecia com Jesus em sonhos, e Jesus faz isso, e traz essa pessoa para si, então não tem nada a ver isso, estou falando de um outro contexto,
de outras pessoas que querem dar uns testemunhos esquisito aí, e você sabe do que eu estou falando, porque isso está bem na nossa terra, diante da gente. E é feito ainda em nome de Deus. Por quê? Porque há muita gente confusa, perturbada, mas irmãos, isso aqui é para todos nós. Todos nós. Sim, há uma diferença na caminhada nossa, e é o que nós vamos inclusive estudar nesse próximo encontro aqui, sobre o que é ter uma vida plena do Espírito Santo de Deus. O que é plena? Uma vida cheia do Espírito de Deus. Isso há a diferença. E eu não tenho aqui um equipamento para medir esse negócio. Não é sobre isso que eu estou falando, mas a diferença. A diferença em ser cheio do Espírito de Deus e cristão, nascido de novo. Opa, e tem. Mas não há diferença em quem está em Cristo e você está no Espírito. Porque uma vez nascido de novo, o Espírito Santo vem habitar a sua vida. Mas tem irmãos vivendo mais na carne, alimentando mais a carne do que o Espírito. A palavra de Deus é rica para nos exortar sobre isso, inclusive. Senão a gente não teria algumas cartas aqui da Bíblia para falar que todo mundo é só sobre ter o Espírito Santo de Deus e siga em frente da maneira como bem te entender. E é isso que Paulo está alertando aqui. Aliás, o que é a carta de 1 Coríntios? 2 Coríntios? É para uma igreja. Não é um pessoal pagão com o nome de crente. É uma igreja. Paulo está falando com uma igreja que está vivendo, inclusive uma igreja que tem todos os dons do Espírito presente nela. E muita confusão. Não é legal esse negócio, entender que não é uma coisa assim linear. Uma igreja cheia do Espírito Santo, todos os dons espirituais e harmonia eterna. Não, é gente. São pessoas falhas, pessoas que estão vivendo, né, essa montanha-russa chamada vida. Cada um está num ponto do vagão. Um já começou a queda, outro está na subida, outro está na curva. Porque essa montanha-russa ela é gigante. As pessoas estão em momentos diferentes da sua caminhada, mas é povo de Deus. Povo de Deus caminhando, sendo encorajado, exortado, edificado, transformado, mudado. Por isso tem que ter conserto, tem que ter perdão, precisamos de cura, precisamos de libertação, precisamos de tudo que o Senhor vai trabalhando na minha, na sua vida. Mas, contudo, uma coisa temos, um novo modo de viver, que já começou, quando Cristo me alcançou. Porque agora eu não vivo mais debaixo do peso da letra da lei. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim traz entendimento, traz vida, traz iluminação, luz para o meu entendimento. E aí eu vivo nessa nova base. Caminhamos agora com a base do Espírito. Irmãos, a gente precisa entender isso. Deus já derramou o seu Espírito nos corações daqueles que são justificados. Deus não está com uma cancela lá que fala assim, olha, deixa eu ver se que momento que você está da vida para o derramado do Espírito. Aquele que nasce de novo, nasce do Espírito. Aquele que entrega a vida a Cristo de fato, nasce de novo, nasce do Espírito. O Espírito Santo de Deus é derramado no meu e no seu coração, e você sabe que nasceu de novo. Sim, é pela fé, mas você sabe que algo aconteceu no teu interior. Por quê? Porque o domínio do pecado mudou tudo ali. Um desejo que você tinha inclinado ao pecado, ele muda agora eu quero ir à obediência ao meu Deus. Eu quero outras coisas, há algo novo dentro de mim. Irmãos, como a gente tem que resgatar esse linguajar no nosso ambiente, igreja local, igreja do Senhor espalhada nesse mundo, na vida de cada um que está em Cristo. Se você está em Cristo, há algo novo na tua vida. Algo novo que começa, não importa a sua idade, na infância, na adolescência, juventude, na terceira idade, não importa. Algo novo começa quando você começa essa jornada em Cristo Jesus. Começa assim. Não é que você se lembra do dia, do momento, da hora. Para alguns é um impacto que é tão forte que lembra. Mas para outros tantos, você vai caminhando e de repente você entende, eu sou do Senhor. Não sei exatamente como isso começou, mas começou. Algo mudou dentro de mim. Por quê? Porque
algo dessa, até da religiosidade que a gente carrega na nossa mente, e de valores e tudo, algo quebra ali. E o Senhor renova, transforma. Você é conduzido de uma outra forma. Olha que interessante, o pastor John Stott, ele diz no seu comentário resumido ali, que é uma edição nova da editora Ultimato, no volume 1, lendo Romanos com John Stott, nesse texto ele diz assim: por que servimos? Não porque a lei nos domina e temos de servir, mas porque Cristo é nosso Senhor e desejamos servir. Não porque a obediência leva à salvação, mas porque a salvação leva à obediência. E como servimos? Conforme o novo modo do Espírito. Que é o que diz aí o versículo que a gente acabou de ler. Pois a habitação do Espírito Santo é a característica distintiva da nova era e assim da nova vida em Cristo. Irmãos, em outras palavras, se você é justificado pela fé, você está unido a Cristo pela fé. E estar unido a Cristo pela fé produz frutos dessa nova comunhão com o Senhor. Há fruto nisso. Há algo acontecendo. Estar unido a Cristo não permite que a vida seja estéril, neutra, sem brilho. Estar em comunhão com Cristo faz com que a nossa vida esteja numa nova engrenagem, porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz, o Espírito de Cristo habita em você. Não é mais passivo, Ele está atuando em você, transformando você, mudando você. É por isso que é uma nova mentalidade, uma nova maneira de querer amar, servir. É por isso que você não quer uma caminhada no pecado. Não, você quer, sim, que a graça do Senhor seja superabundante na tua vida, mas você não quer que o pecado tenha domínio sobre a tua vida. Você luta contra isso. Você não precisa estar debaixo da lei dos mais, mas está debaixo dessa graça bendita, santa. E o que você faz com tudo isso? Continua confiando no Senhor. Continua crendo no Senhor e na misericórdia dEle. Quem disse que isso aqui é sobre uma vida fácil? Quem disse que esse texto é sobre um atalho celestial para chegar lá mais rápido? Ou nessa vida com mais prosperidade? Quem disse que isso aqui é um remedinho para evitar dores? Quem disse que isso aqui é sobre segurança nessa vida terrena? Não, tem pessoas morrendo por causa dessa fé em Cristo Jesus hoje. Tem pessoas vivendo sem o conforto que nós temos aqui hoje. Tem pessoas adorando com muito menos recursos que nós temos aqui hoje. E é engraçado, ontem eu estava reunido aqui com alguns irmãos da igreja justamente para falar sobre isso. Para falar sobre expansão, sobre irmos, ao mesmo tempo que estamos em luta aqui na igreja com várias questões, mas ao mesmo tempo a gente sonha, a gente quer prosseguir. Mas aí a gente é lembrado nesse texto, e apesar disso, pode ser assim, pode ser que não aconteça daquela maneira, mas a gente vai caminhar em Cristo. A gente vai caminhar em Cristo. Por quê? Porque pode vir dias mais difíceis ainda. E eu não sei, eu não controlo esse negócio. Mas, contudo, a minha confiança continua em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já habita meu coração. Já habita em mim, já foi derramado sobre mim. E aí, se esse Espírito Santo já habita em mim, já foi derramado na minha vida, eu tenho a justiça de Deus, eu não tenho punição. Eu não estou com medo do meu fim. Por quê? Porque já há um poder transformador do Senhor agindo na minha vida. E, eu sei que eu sou perdoado por causa da obra de Cristo Jesus. Eu não sei o que vai ser dessa segunda-feira e dessa semana, mas eu sei que eu sou habitado por Cristo Jesus, e se Deus me der fôlego de vida amanhã, eu vou continuar sendo habitado por esse Espírito que não irá me deixar. Não irá me deixar. O maior
tesouro dessa vida já me alcançou, e é Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos orar pelas lutas? Vamos. Vamos orar pela misericórdia do Senhor? Vamos, mas não esqueça, o maior tesouro da sua vida já te alcançou se você está em Cristo Jesus. E se você não está em Cristo Jesus? Se Ele está te dando tempo para você ouvir ainda da palavra dEle, é porque ainda é teu tempo, é teu dia, é teu momento de colocar sua fé em Cristo Jesus. Porque Jesus é o maior tesouro que a gente pode apresentar. No dia da enfermidade, no dia da cura, no dia de um casamento ou no dia do velório. É Jesus, o maior tesouro nessa vida. E como é que a gente vai caminhar? Caminhar em obediência a esse Jesus que agora eu estou unido pela fé. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar, irmãos, aproveitar esse momento para clamar a Deus. Pai querido, só o Senhor pode sondar nossos corações, ó Pai, nossa mente. Só o Senhor sabe, Deus, como cada um está aqui. Aqueles que estão unidos ao Senhor já nessa verdade e aqueles que precisam hoje ser alcançados pela Tua salvação. Por isso nós oramos, Pai, porque nós oramos com fé no Senhor, que hoje seja dia de salvação no nosso meio, de perdão de pecados, sim, de novo nascimento, da habitação do Teu Espírito, sim. Mas, Senhor, aqueles que estão unidos ao Senhor hoje, também eu oro para que sejam lembrados que o Senhor é o maior tesouro dessa vida e de toda a eternidade. Então, não deixe, Pai, que nenhuma luta e tribulação anule essa verdade. Faça-nos lembrar, Pai, que toda luta é momentânea. Toda a tribulação que a gente ainda vive e irá passar é momentânea nessa vida, até estarmos unidos plenamente, totalmente ao Senhor, para todo sempre. Mas hoje já somos habitados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, nos lembra que isso basta para hoje. Lembra o nosso coração que isso basta. Mas a nossa oração, Pai, é sim, Pai, aqueles que entraram hoje cansados, oprimidos talvez, perturbados por alguma questão, Deus, que hoje encontrem alívio no Senhor, encontrem forças no Senhor e sejam renovados. Renova-nos, Pai, para uma nova semana. Renova-nos, Deus, para os compromissos dos próximos dias. Renova-nos, Deus, para as questões que precisamos ainda enfrentar nos dias que nos aguardam. Mas lembra-nos, ó Pai, que não há adversidade maior do que o tesouro que já recebemos, que é Cristo. E obrigado que a Tua palavra diz que hoje nós somos habitados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Bendito seja o Senhor por esta verdade. Obrigado porque hoje nós estamos unidos a Cristo, pertencemos a Cristo. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Assim nós oramos com gratidão renovada. No nome de Jesus. Amém.